Irmãos, a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós glorificamos a Deus por todas as coisas. Muito bem, nós chegamos agora à lição número 3. E, obviamente, os irmãos receberam com carinho o vídeo que eu já tinha passado, né? Viram que a igreja sofre 10 grandes perseguições do Império Romano, fora as perseguições iniciadas em Jerusalém, descritas pelo livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. E, amados irmãos, obviamente, a igreja primitiva estava se expandindo de forma assombrosa, absolutamente assombrosa. É lógico que o Espírito Santo de Deus, que é responsável por convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado, de forma maravilhosa, abençoa a igreja primitiva. Mas também a igreja primitiva trabalha naquilo que tem que trabalhar. A igreja primitiva é, com certeza, o sermão do monte absolutamente visível, né? Eles eram humildes de espírito, eles eram misericordiosos, eram pessoas que choravam espiritualmente, eram simples, eram amorosos, e não tinham o que fazer. Não tinham o que fazer. Era uma igreja que realmente vivia para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E agora chega um momento estratégico na história da igreja, que é exatamente o momento em que as perseguições começam. É óbvio que Satanás não iria deixar absolutamente em paz a igreja, e Satanás não ia ficar assistindo o crescimento da igreja sem tomar providências. Isto é óbvio, é óbvio. Não foi à toa que Jesus Cristo preparou seus discípulos para as futuras perseguições que a igreja passaria e que a igreja sentiria na pele. E aí, obviamente, ainda na era dos apóstolos, começam as perseguições aos cristãos, né? Na era dos apóstolos, as perseguições já vieram de forma drástica e absoluta. E, obviamente, depois da morte de todos os apóstolos, e a história eclesiástica nos conta que o último apóstolo a morrer foi o apóstolo João. É óbvio, irmãos, que não tinha muito o que fazer, as perseguições continuam, mas é aquilo que nosso irmão em Cristo, Tertuliano, grave esse nome, é aquilo que Tertuliano, um dos maiores apologetas que nós tivemos no Evangelho, disse: olha, o sangue dos mártires é semente do cristianismo, né? Então, é por isso que nós aqui na terceira lição colocamos o seguinte slogan, né? Ninguém detém é obra santa. E nesta lição, o meu desejo, enquanto aquele que o Senhor Deus está usando para direcionar o estudo bíblico dominical em todas as nossas igrejas, o meu desejo não foi somente trabalhar em uma única lição com as perseguições, mas trabalhar de forma muito calma, muito tranquila, sem atropelos. Por isso nós dividimos a era e esse período de perseguições em duas grandes lições, para que haja um aproveitamento maior na obra de Deus.
né? E uma aprendizagem muito mais profunda sobre esta era, este período das perseguições. Então agora, no próximo domingo, que Deus abençoe os irmãos. Nesta lição, os irmãos trabalharão com a perseguição, em primeiro lugar, judaica, e com as 3 primeiras perseguições, e as demais perseguições do Império Romano serão na segunda lição. Então, para deixar bem direitinho em nossa mente. Então, meu amado irmão, nós vamos estudar nesta primeira lição das perseguições, as perseguições ocorridas em Jerusalém, porque ali começam as perseguições, e as perseguições ocorridas no Império Romano, tá? Pelo menos as 3 primeiras perseguições estudamos aqui, e as outras 7 perseguições estudaremos. Quanto ao Império Romano contra a Igreja, nós estudaremos no próximo domingo, no outro domingo, e daí dividirmos a lição das perseguições em 2. Por isso que as 2 se chamam Ninguém Detém é Obra Santa, né? Ninguém detém a obra santa. Irmãos, o que eu preciso de cada um dos irmãos? Eu preciso que nessas 2 lições os irmãos, sim, demonstrem que houve muito sangue, muita dor, houve muito sofrimento. Ninguém é martirizado e fica sorrindo durante o martírio. Mas eu espero que os irmãos deixem de forma bem clara e absoluta que, em primeiro lugar, Cristo já tinha advertido do que viria. Segundo lugar, é fundamental nós entendermos que até nesse momento terrível, o Evangelho era divulgado e anunciado porque ninguém compreendia como é que aquele povo estava sendo perseguido. Quais os motivos da perseguição? Bem, eles eram bons trabalhadores, bons pais e mães de famílias, excelentes filhos. Eles eram de cidadania exemplar, não roubavam, não matavam. Então, ninguém ao certo estava conseguindo entender os motivos até políticos das perseguições. Então, e ao se encontrarem diante da morte, não temiam, mas ao contrário, louvavam a Deus até diante da morte. Então, a morte dos cristãos era um espetáculo vivo de evangelização. Incrível isso. Eles morriam em razão de anunciarem que estavam servindo a um Deus que tinha estado entre eles, tinha sido morto e ressuscitado, e que ia implantar o seu governo universal, e que veio para salvar os homens do pior dos problemas da humanidade, que era o pecado. Então, a morte dos mártires da igreja foi algo assim incomparavelmente e único no tempo e no espaço. Único no tempo e no espaço. Então eu preciso que os irmãos, a cada uma das perseguições, se os irmãos desejarem, por exemplo, alguns pastores já me mandaram zaps perguntando, eu posso colocar um pouquinho de imagens de perseguição, principalmente da época de Nero? Sim, principalmente da época de Nero, pode colocar. Há muitas
imagens no YouTube, mas nada que passe de 5, 6, estourando 10 minutos. Estourando 10 minutos. Óbvio que as imagens, elas conseguirão refletir aquele momento de forma extraordinária. Agora, só tome cuidado com as imagens muito fortes para não angustiar muito o povo que está assistindo. Porque a grande finalidade da lição é mostrar esse momento histórico da igreja. De que sim, nós tivemos milhares e milhares de anônimos, gente anônima, não foram marcados os seus nomes nos anais e nos escritos da igreja. E tivemos também muita gente que tinha um nome diante do outro povo que foi martirizado. Por exemplo, o pastor da igreja em Jerusalém, nessa época era chamado de bispo, né? De presbítero, de bispo, irmão de Cristo, Tiago, foi martirizado. Timóteo foi martirizado. Pedro e Paulo morreram exatamente na época de Nero, foram martirizados. Estevão foi martirizado. Então, anônimos e gente que tinha um nome já fixado no meio do povo de Deus, e foram martirizados, mas que viveram o evangelho até as suas últimas consequências. Quer então colocar algumas cenas? Coloque. Não coloque aquela coisa extremamente chocante e tal, mas coloque para que se desperte no povo de Deus não o desejo de ser martirizado, não é isso, né? O desejo de ir agora imediatamente lá para os povos árabes e pregar o evangelho e morrer martirizado, tendo o pescoço cortado, não. Mas é para que o exemplo de vida da igreja primitiva, ela chegue a nós da seguinte forma: olha que Deus extraordinário. A igreja tinha tudo para não dar certo. Primeiro, o seu fundador já não está mais existindo fisicamente com ela. O fundador deixa 120 pessoas. E convenhamos que bastaria um século para que esse movimento deixasse de existir. Talvez por isso, quando no Sinédrio disseram, e aí, nós vamos arrebentar esse povo, nós não vamos arrebentar esse povo, você tem aquele célebre conselho que diz, gente, deixa esse povo em paz, se é de Deus vai continuar, se não é, não vai continuar. Porque quem falou, né, tinha perfeita consciência de que talvez o cristianismo não sobrevivesse 100 anos. 100 anos. Mas veio o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu. O cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo é vida com Deus. E vem o Espírito Santo. E aqueles 120 de repente se transformam em 3.000. E aqueles 3.000 de repente se transformam em 5.000. E em razão do amor, da caridade, da fraternidade, da vida maravilhosa que eles levam no Império Romano, a igreja atrai, e a cada dia ia se salvando um número novo de pessoas, a cada dia ia se salvando, e o Senhor ia acrescentando aqueles que deveriam crer. Então veja que a igreja agora se torna um fenômeno assustador. Absolutamente assustador. E é óbvio que o diabo vai desencadear grande empreitada para acabar com a vida da igreja. E aí eu preciso que você, obviamente, trabalhe da seguinte forma. Primeiro, você vai trabalhar na escola bíblica dominical do próximo domingo com a questão relacionada à perseguição entre os judeus. Isso é um ponto que o povo deixa de falar e é imprescindível.
Todo mundo que estuda a história da igreja, todo mundo fica assim, mas fomos perseguidos pelos romanos, e os imperadores romanos, peraí, mas a perseguição começou aonde? Pode ver na sua revista, a perseguição começa em Jerusalém, Jerusalém. Primeiro, aquele fato absolutamente, os irmãos leram já várias vezes a lição, os irmãos leram os textos bíblicos de Atos com certeza, e os irmãos vão se recordar agora que, em primeiro lugar, depois que os dois discípulos de Cristo olham para aquele que era enfermo e a porta da Formosa, né? Dizem, levanta e anda em nome do Senhor Jesus, porque nós não temos prata nem ouro, mas o que nós te temos, nós te damos. Aquilo assombrou a cidade. Aquilo assombrou a cidade, por quê? Porque o grande realizador de milagres e maravilhas tinha morrido. Então, as lideranças judaicas que viam em Cristo uma ameaça muito grande, que viam em Cristo a possibilidade de se trazer um racha muito difícil dentro da religião judaica. Porque, veja, dentro do judaísmo você tem as várias seitas, você tem as várias divisões e subdivisões. Você tem os fariseus, você tem os saduceus, você tem os helenistas, você tem os zelotes, você tem várias divisões. Mas todas conviviam uma com a outra, uma brigando com a outra, mas todas defendiam, obviamente, o judaísmo puro e clássico. Agora, quando Cristo vem, que ele começa a dizer, olha, Moisés disse, eu porém vos digo. Moisés disse, eu porém vos digo. Então, as autoridades judaicas viam que ali não estava uma simples pessoa com uma simples manifestação religiosa. E o pior, o povo o adorava em razão dos milagres e grandes prodígios que ele fazia. Então, desde o início, Cristo estava marcado para morrer, em razão do racha e dos problemas que poderia trazer a religião judaica, né? E aí o que acontece? O pior ele já fez. Ele se dizia o próprio Messias, ele se dizia o Filho de Deus, aquele que viria para salvar a humanidade. Muito bem. Aí não, aí vamos matar, porque agora ele vai trazer problemas sérios. E, obviamente, um medo muito grande, porque ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. E o pior, ressuscitou. Ressuscitou. A coisa foi tão feia que tiveram que pagar para que não se dissesse a verdade. As autoridades judaicas tiveram que pagar para que não se dissesse a verdade, que ele tinha ressuscitado. Mas tudo bem, uma vez ressuscitado, sumiu. E as autoridades judaicas agora estavam tranquilas, ufa, que alívio, né? Tanto é que permitiam os seguidores de Cristo se reunirem nas sinagogas, se reunirem no templo, ali orarem, não tinha problema nenhum, porque o líder foi embora, o líder disseram que ressuscitou, mas na verdade tinha sumido. E agora de repente o problema se torna algo muito mais sério. Porque agora o líder não está presente, agora eles estão saindo por todo canto e dizendo que o tal líder ressuscitou, e dizendo que o tal líder é o Messias. Olha o problema que está trazendo para a religião judaica, e o pior, está se reproduzindo na vida deles o que acontecia com o líder, ou seja, eles estão realizando feitos e prodígios. Esse é o grande problema, meu Deus do céu. Você já imaginou como ficou a cabeça dos líderes judaicos? Você já imaginou? Né? O Sinédrio, como ficou o Sinédrio? Meu Deus do céu. Rapidamente, eu não pude colocar aqui algumas asseverações históricas sobre o Sinédrio, mas
o que era o Sinédrio e como é que o Sinédrio politicamente atuava em Israel. Os grandes historiadores, principalmente Joséfo, diz que na verdade não existia um único sinédrio, que na verdade existiam dois sinédrios. Um que se reunia esporadicamente para tratar de assuntos políticos e outro que se reunia constantemente para tratar de assuntos religiosos. Essa informação eu estou te dando, mas não é para você entrar em preocupação. E meu Deus do céu, será que eu tenho que saber isso? Será que eu tenho que passar isso para o meu aluno? Não, de maneira alguma. Isso quem diz é Flávio Joséfo, um grande historiador. Ele escreveu o livro História dos Hebreus, e isso também está definitivamente asseverado no dicionário bíblico de Wycliffe, dicionário bíblico de Wycliffe. Inclusive, aqui está, olha aqui, ó. Quem puder adquirir esse dicionário, meus irmãos, adquira. Tá, ele é caro. Ele chega a 150, 160 reais. Mas a gente economizando o ano inteiro, consegue, com certeza. É uma obra-prima que você tem que ter em suas mãos, tá? Ele é editado pela CPAD, e as informações que eu estou te passando agora do Sinédrio, elas estão não só no livro do Flávio Joséfo, História dos Hebreus, que não vou te mostrar aqui porque não encontrei agora, mas também no dicionário bíblico Wycliffe, nas páginas 1830, 1831 e 32. Então você não precisa dizer que existiam, na verdade, dois sinédrios. Você só tem que dizer o seguinte: o sinédrio, ele apareceu enquanto órgão que de alguma forma tinha poder e controle sobre os judeus após o retorno dos judeus do exílio babilônico. Quando os judeus voltaram, eles não tinham mais reis, né? Então eles retornam e nunca mais a realeza se estabelece em Israel, né? Porque, obviamente, depois do retorno do exílio terrível que eles tiveram, nunca mais tiveram a possibilidade de ter reis. E aí, na falta deste governo único, próprio e etc., o que acontece? Você tem ali o livro de Malaquias, você tem os 4 anos em que não se manifesta Deus ao povo de Israel, e durante esse período você tem um momento histórico muito difícil em que Simão Macabeu, ele acaba tomando o poder ali em Israel, se levantando e tentando lutar contra povos estrangeiros e sendo terrivelmente esmagado, obviamente, pelos romanos, né? Muito bem, então é nesse momento histórico que o Sinédrio surge, composto, obviamente, por quem? Presidido sempre pelo sumo sacerdote e composto pelos anciãos, ou seja, aqueles mais velhos da comunidade judaica, e ali eles tomavam decisões políticas e decisões religiosas. O Império Romano, ao conquistar Israel, não acabou com o poder completo do Sinédrio, né? Então, ao invés deles terem acabado completamente com o poder do Sinédrio,
E o Império Romano preservou o poder do Sinédrio, só não permitiu a ele o poder das penas capitais, como a pena de morte. É por isso que depois que o sumo sacerdote olha para Cristo e diz, ele é réu de morte, não precisa de mais nada, não precisa de testemunha mais nada, ele tem que morrer. Eles levam a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos pensou que ia resolver o problema relacionado a Cristo com uma linda surra. Deu uma boa surra em Cristo, né? E tentou ainda livrar Cristo, que viu que Cristo era inocente, trazendo Barrabás, mas os líderes do povo levaram o povo a gritar Barrabás, e aí Cristo foi crucificado. Então o Sinédrio sempre foi um órgão muito importante no meio de Israel, porque ele é este órgão que, em meio à dominação estrangeira de Israel, ele é esse órgão que vai preservar, meu amado irmão, as tradições culturais, as tradições econômicas, as tradições teológicas do povo de Deus, tomando então decisões de natureza política, econômica e social importantíssimos. E então eles eram como que líderes do povo, resolvendo as questões jurídicas do povo, as brigas entre os judeus eles resolvendo as questões econômicas e é lógico de que dirigindo a vida religiosa, cultural, econômica e política do povo. Agora é óbvio que completamente submisso ao Império Romano. Então, é lógico que o Sinédrio começou a se preocupar com Cristo. Infelizmente, o julgamento de Cristo foi todo errado. Um dia nós vamos discutir isso. Foi todo errado. Foi na casa do sumo sacerdote, ele não convida o Sinédrio inteiro, ele convida só os mais chegados do Sinédrio, aceitam testemunhas mentirosas, eles inclusive julgam Cristo em dias que não poderia ninguém ser julgado, nenhum judeu, mas quando querem fazer o mal para alguém, a gente já sabe como é que é, né? E aí Cristo é morto. E aí o Sinédrio se acalma porque aparentemente o revolucionário não vai promover a revolução. Aparentemente o revolucionário não vai promover a revolução. E aí de repente, depois que Pedro e João entram ali no templo, encontram na Porta Formosa aquele que mendigava e ocorre aquele milagre, quem é que tem que ser chamado? Obviamente ao Sinédrio. Pedro e João, e apertando e dizendo, não é assim, vamos parar com essa história de evangelho, vamos parar com essa palhaçada, vamos deixar essa história de lado, não é por aí que a coisa anda, vamos parar com tudo isso. E aí a célebre asseveração de Pedro, importa servir a Deus e não aos homens. Nós não vamos parar e nós vamos continuar. E nós não vamos parar e vamos continuar. Então o Sinédrio agora estava com problemas sérios, porque agora são os discípulos desse homem que estão fazendo tudo que esse homem está fazendo, está trazendo um racha na religião, porque estão dizendo que o Messias veio, que o judaísmo não tem mais sentido de ser, que agora é o cristianismo, e aí virou uma questão muito delicada. Tanto é que fizeram também com quem? Com Estevão. Estevão compareceu perante o Sinédrio e fizeram o que fizeram com Estevão, né? Então a perseguição começa no meio dos próprios judeus. Ensine isso. Então era morte atrás de morte. Era morte atrás de morte. A primeira grande perseguição foi entre os judeus. Era
Pedro preso e de repente Pedro, a igreja orando para Pedro ser solto, e Pedro é solto, e grandes milagres, prodígios de maravilha, e o Sinédrio já não sabia mais o que fazer com os cristãos. Então, perseguição, morte, perseguição, morte, perseguição, morte, perseguição e morte. E em razão disso, o Evangelho, em razão da perseguição em Jerusalém contra os nossos irmãos em Cristo que lá estavam, em razão disso é que o Evangelho começa a sair e ser absolutamente pregado em outras regiões. Aqueles que leram viram que depois da morte de Estevão, o que acontece? Muitos irmãos saem e igrejas em todo o Império Romano nascem em razão dessa perseguição. Então veja como Deus fez. Deus utiliza a perseguição para que o Evangelho chegue a outras cidades. E o Evangelho chegou a cidades grandes. Por exemplo, chegou a Antioquia, que era a terceira maior cidade do Império, né, atrás de Roma. Chegou a Alexandria. Né? Alexandria era a segunda maior cidade do Império, ali no norte do Egito, a segunda maior cidade do Império, e ali se funda uma igreja extraordinária. Então veja que, em primeiro lugar, há perseguição aos nossos irmãos, promovidas todas essas perseguições pelos membros do Sinédrio. Vamos lá. Quem foi que pegou carta com o Sinédrio e liberdade absoluta para esmagar cristão? Quem? O apóstolo Paulo, e começou muito bem, né? Matando os principais diáconos que nós tínhamos na igreja, um dos grandes evangelistas chamado Estevão. Então veja que era uma perseguição, sim, organizada, era uma perseguição absolutamente ciente, conscientizada, estratégica. O Sinédrio chegou a dar... Você acha que o Sinédrio deu carta só a Paulo para que Paulo perseguisse a igreja? Será que Paulo foi um dos únicos grandes judeus que perseguiu a igreja? Não, vários outros. A gente tem o destaque do apóstolo Paulo porque ele se transforma, obviamente, de Saulo em um grande apóstolo Paulo. Mas é lógico que o Sinédrio, de forma inteligente, sistematizada, racional, promove uma série de perseguição aos cristãos no início do Império. No início do Império. Tá? Você acha que foi só Estevão que foi martirizado naquele momento? Não. Muitos irmãos em Jerusalém efetivamente foram martirizados. Tá? Você tem que compreender que você está mexendo com gente perigosa, com gente que tentou matar Cristo várias vezes, mas que é gente inteligente e gente que dizia, não, agora não é o momento de matar, não, agora não é o momento de matar, agora não é o momento de matar. Aí no momento certo foram e mataram. Tá? Então veja que o Sinédrio era um órgão muito perigoso e agora passou a perseguir a igreja. Então a igreja é, em primeiro lugar, perseguida, sim, em Jerusalém. Mas perseguida em Jerusalém, na Judéia e na Galileia, a igreja se expande. E os irmãos que iam fugindo da perseguição, obviamente cheios do Espírito, iam pregando e fundando igrejas, pregando e fundando igrejas, e pregando e fundando igrejas, e o cristianismo se espalha por todo o Império Romano. Como se não bastasse a perseguição dos, em primeiro lugar, irmãos dos antigos, irmãos e amigos e companheiros e familiares, os judeus, a igreja começa, obviamente, a ser perseguida pelo Império Romano.
E aqui nós vemos o quanto Satanás é sagaz. A antiga serpente não brinca em serviço. Nunca brincou e nunca vai brincar. A antiga serpente é terrível. A antiga serpente viu que deu um tiro no pé, termo bastante brasileiro, que deu um tiro no pé quando começou a perseguir a igreja dentro de Jerusalém. Porque a igreja praticamente estava dentro de Jerusalém. E ela pensou, o diabo pensou que usando o sinédrio, que era esse principal órgão de organização, centralização, domínio, etc., que usando o sinédrio, ele poderia, na verdade, acabar com a igreja. Mas ele viu que deu um tiro no pé porque os irmãos que estavam fugindo estavam fundando igrejas em todo o Império Romano. Né? Todo mundo cheio do Espírito Santo. Tinha perdido tudo, não tinha perdido? Estava correndo atrás. Então vamos embora e vamos fazer a única coisa que interessa na vida, que é pregar o Evangelho. E se a gente está vivendo é porque Deus permite. Se vai morrer, pelo menos ganhou muita gente para o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse que ia voltar e está voltando, então vamos ganhar muita gente para o Senhor Jesus Cristo. Esta era a ideia do cristão da igreja primitiva. E aí, o que aconteceu? É lógico que aconteceu algo extraordinário. O diabo maliciosamente, então, vê que deu um tiro no pé. E agora o diabo tem que perseguir a igreja em todo o Império Romano. Então, por que não usar o Império Romano? Como é que tudo começou? Bem, tudo começou com um maluco chamado Nero. Roma nunca se preocupou com o cristianismo porque achava que era mais uma das seitas do judaísmo. E o judeu dava tanto trabalho para o Império Romano que o Império Romano, assim, decidia deixar em paz. Tinha rei em Israel? Tinha rei. Mas não era rei essencialmente judeu. Porque Herodes e seus filhos eram idumeus. Então não eram essencialmente nativos judeus. Então, mantinha o rei, mantinha o sinédrio, mantinha todo mundo calmo e trazia para si Roma as decisões mais importantes. E assim mantinha os judeus calminhos. Quando você lê historiadores romanos, você vê que realmente o judeu dava tanto trabalho e tanto problema e tinha tanta revolta que se permitia uma liberdade maior na Judeia, né, para não trazer tanto trabalho. Então, ninguém se preocupou com o cristianismo no seu início e com Cristo pregando que era o Filho de Deus e com a suposta pregação de que ele tinha ressuscitado e com um adepto em massa de muitos judeus, porque o romano via assim, não, está saindo do judaísmo e está indo para o cristianismo, mas o cristianismo era uma mera secundária visão do judaísmo, é mais uma seita, como os fariseus, como os saduceus. E se eles estão perseguindo um ao outro, isso é problema interno. E se estão matando um ao outro, deixa para lá, é judeu mesmo. É assim que pensava o Império Romano. Compreendeu? Pôncio Pilatos estava querendo só manter a Pax Romana por ali. Por isso que quando todo mundo pediu mata Cristo, Cristo morreu. Não tem nem papo. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte. Se Roma não estava muito por aí com o cristianismo, no seu início, na sua expansão, o diabo estava muito preocupado com o início e a expansão do cristianismo. Então, levanta-se um imperador, não foi o primeiro imperador, mas levanta-se um homem chamado Nero, e esse homem chamado Nero é um maluco. É um esquizofrênico, um louco, um sanguinário. E esse homem, depois de fazer as atrocidades que fez, ele teve uma ideia extraordinária.
de compor e cantar, mas para ele cantar o que ele compôs, ele tinha que tocar fogo em Roma. É mole. E simplesmente dos 14 bairros que Roma tinha, que Roma era a metrópole do mundo, os 14 bairros que Roma tinha, ele tocou fogo em 10. Em 10. Tá, eu sei que existem historiadores que dizem que não foi ele que tocou fogo em Roma e que o fogo em Roma veio de outras fontes. Então, tem historiador que diz que não foi Nero que botou fogo em Roma. Tá? Mas, independente de qualquer coisa, a corrente maior diz que Nero pôs fogo em Roma quando o povo veio para cima dele, porque queimou mesmo que o povo veio para cima dele. Ele simplesmente, do nada, botou a culpa nos cristãos e disse que iria perseguir os cristãos por aquele fogo colocado, porque foram os cristãos que estavam tentando queimar a cidade de Roma. Então só ficaram 4 bairros em pé, os outros 14 queimados. A história eclesiástica diz que os cristãos ajudaram muita gente, os cristãos salvaram muita gente, os cristãos tentaram curar muita gente das suas feridas, porque um dos bairros que não foi atingido foi o bairro dos cristãos, e do nada Nero simplesmente começa a perseguir os cristãos. Obviamente, do nada, uma ideia brilhante que surgiu na cabeça dele, que era um homem dominado pelo diabo. Então é óbvio que o diabo agora aproveita e começa a perseguição aos cristãos fora de Jerusalém, porque em Jerusalém ele já tinha, obviamente, os judeus perseguindo os cristãos. Agora começa a perseguição dos cristãos pelo império. E aí foi atroz, né, irmãos? Foi horrível. Tem toda a descrição aqui na revista, tem vídeos. Nero se especializou em todas as formas malignas, destrutivas de cristãos. E aí o povo de Deus começa a ser martirizado. Nesse momento morrem 2 grandes apóstolos, morre Pedro e morre Paulo. É nesse momento histórico que morrem. Eu coloquei aqui não muita coisa sobre as perseguições, as dores, os sofrimentos, mas os irmãos que se interessarem por história da igreja, você tem 2 livros que são extraordinários. O primeiro livro é este aqui, tá? O nome é História Eclesiástica. Foi escrito por um homem que viveu nesta época das primeiras perseguições, um bispo da igreja de Cesareia, um irmão em Cristo chamado Eusébio, e que o nome dele é Eusébio de Cesareia, também publicado pela CPAD, e é um livro que eu peço encarecidamente que você compre. Ache esse livro, compre esse livro, porque esse livro conta a história da igreja no século I, século II, século III. Nós não saberíamos nada da igreja se não fosse o bispo de Cesareia, ou seja, o nosso irmão que dirigia a igreja de Cristo, Eusébio de Cesareia, para contar isso. Para que você entenda quem é Eusébio de Cesareia, os historiadores dizem que Eusébio de Cesareia sabia simplesmente tudo sobre qualquer assunto. Você entendeu quem é esse cara? Você entendeu quem é esse cara? E ele resolve contar a história da igreja. Então ele conta como cada igreja surgiu, ele conta quem foram os pastores das igrejas após os apóstolos e depois a quem a igreja chamava de bispos, tá? Você não se preocupe com esse nome bispo, ele não significa um nome católico romano, era simplesmente o pastor que presidia a igreja na localidade. Então você tinha um bispo da igreja de Roma, um bispo da igreja de Cesareia, o bispo da igreja de Alexandria, e ele dá o nome de
todos os pastores, de todos os sucessores dos pastores, dos bispos, a época que viveram, e ele conta cada caso de perseguição, irmãos, cada caso de mártires maravilhoso. É um livro que você ora e você vai chorando e vai se alegrando no Senhor por ver tanta gente maravilhosa. Um segundo livro, de quem quiser saber muito sobre mártires, foi escrito por nosso irmão John Foxe, tá? John Foxe. Ele é o Livro dos Mártires, tá? Livro dos Mártires. E nosso irmão John Foxe é um dos grandes homens de Deus usados pelo Senhor no período após a Reforma Protestante. E isso aqui é um marco da literatura cristã. Esse livro você tem que ter. Livro dos Mártires, é também da CPAD, adquira. Ele vai contar histórias fantásticas do primeiro século e desses irmãos em Cristo, o quanto sofreram. Tá? Tem nome de muita gente que não está na Bíblia, testemunhos lindos, 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 mas eu quero que você mostre para o seu aluno que agora a perseguição é no Império Romano e que o diabo desejava destruir a igreja, desejava destruir a igreja. Aí vem a primeira perseguição com o imperador Nero, né? A segunda perseguição se deu com o imperador Domiciano e a terceira com o imperador Trajano, né? Com o imperador Trajano, assim, parece que a perseguição foi um pouquinho mais light. Trajano não era tão sanguinário como os dois anteriores. Nero e Domiciano, meu Deus do céu, mas Trajano não era tão sanguinário. E aqui você tem a perseguição a Trajano. É um termo que significa mais ou menos assim. Trajano, ele não era tão sanguinário, ele não queria a morte de muitos dos seus dominados no império. Então Trajano dizia o seguinte, olha, tudo bem, o cristianismo não pode existir, nós vamos matar cristão. Mas a gente só vai matar o cristão se a gente realmente descobrir que o indivíduo é cristão. Nós não vamos atrás de cristão para descobrir. Mas se algum romano denunciar alguém como cristão, aí você, governador, você vai e interroga. Se ele disser que é cristão, aí pode matar. Mas se ele adorar o imperador romano, aí tudo bem, aí não precisa matar. Pode deixar ele viver. Veja que entre uma perseguição e outra, eu fiz questão de colocar aqui, nada que eu descrevi de mim mesmo, eu tirei de livros, principalmente desse livro aqui, ó. O livro dos Mártires, né? Esse livro aqui, eu fiz questão de tirar. Então veja que entre uma perseguição e outra, Deus dá um tempo de paz para a sua igreja, de reconforto, de recomposição, mas aí de repente Satanás domina o coração de um outro imperador e vem a nova perseguição. Aqui só estão as 3 primeiras perseguições. Mas veja que o diabo tenta acabar com a igreja. O diabo tenta aniquilar com a igreja. Neste momento histórico, muitos grandes bispos da igreja, presbíteros da igreja, pastores da igreja, são mortos. São mortos. Nós colocamos, inclusive, aqui no final, como marco desse momento, a morte, 2 figuras, que é a morte de Estevão, um mártir ali em Jerusalém, e a morte do nosso grande irmão em Cristo chamado Inácio, um dos grandes bispos que a igreja teve, ou seja, Inácio administrou a igreja após
os nossos apóstolos morrerem. E esse homem chamado Inácio, né, a igreja tentava escondê-lo para que ele não fosse morto, mas ele simplesmente foi pego, ele não fugiu, e morto pelos leões famintos ali no Coliseu, os leões famintos da Líbia, ele morre orando, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, e é um dos grandes mártires. Então, eu te dou a absoluta liberdade, meu querido pastor, de você pesquisar, de, além das histórias que estão aqui, outras histórias, se você quiser contar. Se lembra o vídeo que te mandei? Ali existem histórias lindas para inspirar. Você pode colocar no slide algumas histórias de irmãos e irmãs que morreram nessas 3 primeiras perseguições para fazer com que o povo entenda que muita gente deu sangue pelo Evangelho e que morreu em razão disso. Mas, ao contrário, a igreja só ia se expandindo, porque havia uma alegria muito grande desses irmãos que morreram nessas 3 primeiras perseguições e nas outras que se seguiram, porque você vê o cumprimento absoluto de Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, que eu espero que você não se esqueça de falar. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos maltratarem, vos matarem, sabei que o vosso galardão é enorme no céu. Então agora a gente começa a era dos mártires, e é muita gente morrendo na presença do Senhor. Eu te dou liberdade de, se você quiser, nessas perseguições, ler com os irmãos, pode ler. Pegue o texto da revista, jogue no slide, leia com eles, e você vai ver o quanto a igreja será tocada. E olhe para eles e diga: sim, os nossos irmãos da igreja nos 3 primeiros séculos, o século I, o século II, o século III, nossos amados irmãos sabiam literalmente, né, o que é realmente sofrer. Então, do ano 0 até o ano 300, as grandes perseguições vieram. Esses homens viviam para a glória de Deus. Tanto é que morreram pelo Evangelho. Então, com todas essas informações, eu espero que você tenha uma excelente aula. Vamos lutar pela fé. Muitos irmãos, muitos não, alguns irmãos me ligaram e disseram: ó, pastor Gedeonzinho, eu sei que o momento é difícil, seu pai está ali, nós estamos orando, não seria o momento de parar todas as atividades para se concentrar na oração? Irmão, preste atenção. Meu pai vai voltar. Pode ficar tranquilo, o Senhor vai abençoar, a igreja está orando. E se meu pai voltar e souber que os trabalhos pararam, que escola dominical parou, que encontro de casais parou, que tudo parou, nós vamos levar uma surra tremenda do velhinho. Você está entendendo? O velhinho vai acabar com a gente e quem vai para o hospital somos nós. Você está entendendo? Porque o que um grande líder nunca deseja é que as coisas terminem, porque ele não pode estar na frente das coisas. Meu Deus do céu. Então, o que nós temos que fazer? Temos que continuar, temos que trabalhar, porque com certeza o Senhor já trará o papai de volta. Tá bom? E depois que ele voltar, ele vai passar um grande tempo ainda se recuperando. É lógico que nós oramos pelo milagre, para que os ossos colhem,
para que assim que ele saia do hospital, ele já saia pregando o Evangelho, cheio do Espírito Santo, mas a previsão não é essa, a previsão é que ele passe um tempo ainda se recuperando. Mas pelo menos fora do hospital, recebendo a visita de todos os irmãos, de todos os pastores. Tem pastor de muito longe que já disse: assim que teu pai melhorar, me avisa que eu vou pegar um carro e eu vou parar em Brasília, que eu quero estar com ele 2, 3 dias. Tá? Então, muito obrigado pelo amor, muito obrigado pelo carinho. Nós somos uma família privilegiada. Que amor que a igreja tem com o seu pastor e que também é meu pai. E eu sei que também você considera pai. Agora, presta atenção, a obra do Senhor não pode parar. Se meu pai souber que algo parou, ele quebra a gente. Então, mesmo absolutamente arrebentados, mesmo cansados, mesmo quebrados, porque não é só meu pai que se quebrou, a gente tudo também se quebrou, todos nós, a obra continua, porque a obra é do Senhor Jesus. E quando ele retornar, nós queremos que ele encontre algo muito melhor do que ele deixou antes de teimosamente subir naquele telhado. Porque no dia em que ele foi subir, minha mãe e minha irmã mais nova e minha irmã mais velha disseram: não suba, deixa os outros fazer. Mas é teimoso, é teimoso. Mas louvado seja o nome do Senhor. Você sabe como é o seu pastor. Então, uma excelente aula domingo. Mostre quão fortes foram esses irmãos, quão dignos foram esses irmãos. E isso só pode vir de quê? Só pode vir da força do Espírito Santo na vida de um ser humano. Então, boa aula domingo. Eu te peço perdão, eu sempre envio a aula na quinta, né? Mas ontem foi um dia muito pesado, muito difícil, por isso que a aula está chegando hoje, sexta-feira. Mas que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Boa aula.